Oi, boa tarde. Olá, meus queridos. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês aqui. Espero que estejam bem e com saúde. Puxa, que saudade de vocês. Saudade da sala de aula. Mas, enquanto não podemos estar juntos presencialmente, vamos nos encontrando virtualmente. Agora é o momento de resolver a questão que foi elaborada por mim e postada na quarta-feira. Cada pessoa é a quarta dos acertos. Eu sempre nomeio os dias da semana conforme os principais acontecimentos. Então questão 3, quarta dos acertos, 6 de maio de 2020. Cada pessoa possui uma lente diferente para enxergar a vida. Não adianta querer que o outro tenha a mesma percepção que você. Bonita mensagem. Analisando a mensagem reflexiva acima, coloque C para a afirmativa correta e E para a errada. Como às vezes, na hora de você ler aqui, fica difícil o meu C, eu vou trocar para V de verdadeiro e F de falso, ok? Então vamos lá. Questão item 1. Item 1. A segunda oração do período expressa ideia de finalidade. Então, se fala em oração, vamos dividir o período em orações? Vamos lá. Cada pessoa possui uma lente diferente. Oração 1. Para enxergar a vida. Oração 2. Não adianta querer. Oração 3. Que o outro tenha a mesma percepção que você tem. Então, aí está, ó. Não adianta querer que o outro tenha a mesma percepção. Oração 4. Que você tem. Oração 5. O verbo da quinta oração está subentendido. Oração número 1. Cada pessoa possui uma lente diferente. É a oração principal. Para enxergar a vida, é uma oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo. Vamos desenvolvê-la? Cada pessoa possui uma lente diferente, a fim de enxergar a vida. Para que enxergue a vida? A fim de que enxergue a vida. Não adianta querer que o outro tenha a mesma percepção. Então, esta oração, não adianta querer, ela está mantendo uma relação de coordenação, a oração número 3, com a 1. Mas ela é principal em relação a 4. Não adianta querer isso. A 4 é uma subordinada substantiva, objetiva direta. Que o outro tenha a mesma percepção. E a 4, além de ser uma subordinada substantiva objetiva direta, este que é uma conjunção subordinativa integrante, ela é principal em relação ao número 5. A mesma percepção que você tem. Esta número 5 é uma subordinada adjetiva restritiva. Este que é um pronome relativo. Tem como referente a mesma percepção. Você tem a mesma percepção. Então, dividimos o período em orações. Vimos que ele é um período composto por 5 orações. Nele, há orações coordenadas e orações subordinadas. Então, é um período misto. Então, agora vamos responder aos itens da questão 3. Item 1. A segunda oração do período expressa ideia de finalidade.
verdadeiro. Está introduzida por uma palavra que a subordina a uma anterior. É verdade, é a preposição para. Verdadeiro também. E por isso, a relação entre elas é de verticalidade, verdadeiro. Quando uma oração é subordinada, ela depende de uma outra sintaticamente. Ela exerce função sintática em uma outra. E a relação entre as duas orações é de dependência, é de subordinação, verticalidade. A número 1 é a principal e a 2 é a subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Então, a relação entre as orações 1 e 2, relação de dependência, relação de subordinação, relação de verticalidade. Então, questão número 1, verdadeiro. Mais uma vez, recapitulando a 1, a segunda oração do período expressa ideia de finalidade, verdadeiro. Está introduzida por uma palavra que a subordina a uma anterior. Sim, é a preposição para. E por isso a relação entre elas é de verticalidade. Certíssimo. Item 2. O vocábulo cada se classifica morfologicamente como pronome adjetivo indefinido. Verdadeiro, ele está acompanhando pessoa. Pronome indefinido. Neutro. O que é um pronome neutro? Neutro é um pronome que é invariável e só é usado para coisa. Só é neutro se for invariável e for usado somente para coisa. E cada não foi usado para coisa, foi usado para pessoa. Cada pessoa. Então, isso daqui está errado. O vocábulo cada se classifica morfologicamente como pronome indefinido, até aqui está certo. O problema aqui é neutro, ele não é neutro. Porque cada pode ser usado tanto para coisa quanto para pessoa. E exerce a mesma função sintática da palavra uma, que precede o substantivo lente. Isso é verdade. Como ele é um pronome adjetivo, todo pronome adjetivo exerce função de ADN. E uma é um artigo indefinido que está acompanhando lente, e todo artigo exerce função de ADN. Então, a única coisa que está errado no item 2 é a palavra neutro. Portanto, o item 2 é falso. Item 3. A relação existente entre a primeira oração e a terceira é de horizontalidade. É verdade. A número 1 é uma coordenada assindética. E a terceira, em relação a 1, também coordenada assindética. Cada pessoa possui uma lente diferente. Não adianta querer. A relação existente entre a primeira oração e a terceira é de horizontalidade. E se o segmento fosse reescrito como: não adianta querer que o outro tenha a mesma percepção que você, porque cada pessoa possui uma lente diferente para enxergar a vida. A correção gramatical e as ideias originais seriam mantidas. Verdadeiro. O que foi feito? A 1 é uma coordenada sindética, a 3 é uma coordenada sindética que expressa a ideia de conclusão. Ao pegar a 3 e colocar antes da 1, ao pegar a 3 e intercambiar com a 1, trocar de posição, ou seja, a 3 ficou antes da 1 e a 1 depois da 3, o que foi feito? Foi uma inversão na relação de coordenação das orações. E aí, claro que a 3 passa a ser uma coordenada assindética, e a 1 é que passa a expressar a ideia de causa, a ideia de explicação, correção, a ideia de explicação. Então ficou assim, ó, a relação existente entre a primeira oração e a terceira é de horizontalidade, certo? Elas são coordenadas.
E se o segmento fosse reescrito como: não adianta querer que o outro tenha a mesma percepção que você, porque cada pessoa, não adianta querer, oração número 1, que o outro tenha a mesma percepção que você. 2, que você. 3, porque cada pessoa possui uma lente diferente. 4, para enxergar a vida. 5, agora, não adianta querer, porque cada pessoa possui uma relação diferente. Agora, as orações 1 e 4 são coordenadas, são elas que mantêm, na realidade, são elas que mantêm a relação de horizontalidade. Então, a 1 aqui na reescritura é coordenada sindética e a 4 é uma coordenada sindética explicativa. Na intercambiação das orações, houve uma mudança na classificação das orações. Ou seja, mas o sentido original permanece o mesmo. Então, mais uma vez, a relação existente entre a primeira oração e a terceira é de horizontalidade, verdadeiro. E se o segmento fosse escrito como: não adianta querer que o outro tenha a mesma percepção que você tem, porque cada pessoa possui uma lente diferente para enxergar a vida. Então, as orações 1 e 4 agora estão mantendo uma relação de coordenação, de independência, de horizontalidade. Só que a 4 agora é uma subordinada, a 4 é uma coordenada sindética explicativa e a 1 é uma coordenada sindética. Observe que lá cada pessoa possui uma lente diferente. É uma ideia de explicação para o que virá depois. Olha só, não adianta querer. Então, cada pessoa possui uma lente diferente. Portanto, observe que aqui é possível inserir a conjunção coordenativa portanto. Cada pessoa possui uma lente diferente para enxergar a vida. Portanto, não adianta querer que o outro tenha a mesma percepção que você tem. Então, ao inverter, a oração número 3, aqui na figura, ela passa a ser uma coordenada sindética e a outra uma sindética explicativa. Portanto, olha a conjunção coordenativa explicativa, por quê? Então, a correção gramatical e as ideias originais seriam mantidas verdadeiro. Item 4. Vocábulo mesma poderia ser substituído por própria, mantendo a correção gramatical e as ideias originais. Falso. Porque o vocábulo mesma, aqui neste contexto, é um adjetivo. Portanto, não adianta querer que o outro tenha a mesma percepção idêntica. Mesmo igual idêntica é um adjetivo. E próprio é um pronome demonstrativo. Ela própria fez isso, ele próprio fez isso. Então ele fala: mantendo a correção gramatical e as ideias originais. Nenhum nem outro. Não adianta querer que o outro tenha a própria percepção. Aí ficaria incoerente. Inadequação. Questão item 5. Se fosse incerta a conjunção coordenativa, portanto, imediatamente antes do advérbio de negação não, a correção gramatical seria prejudicada. Seria prejudicada. Falso. Não seria. Assim como o sentido original. Também não. Nem a correção, nem o sentido. O problema foi aqui, seria prejudicado. Então, ficou assim. Item 1, verdadeiro. Item 2, falso. Item 3, verdadeiro. Item 4, falso. Item 5, falso. Por que que o item 1 é verdadeiro? A segunda oração do período expressa a ideia de finalidade. Correto. Está introduzida por uma palavra que é subordina a uma anterior. Está, preposição para. Por isso, a relação entre elas é de verticalidade. É verdade. Uma é subordinada e a outra é principal. A número 1 é principal em relação a 2.
A número 1 é principal em relação a 2. É importante mostrar que aqui, da forma como está aqui, o gráfico ficaria assim, ó. O gráfico ficaria assim, ó, o gráfico. Aqui eu teria número 1, aqui eu teria número 3, aqui eu teria número 2, aqui eu teria a 4 e aqui eu teria a 5. Esse é o gráfico. Mostrando que a 1 e a 3 mantêm uma relação de horizontalidade. A 2 mantém uma relação de verticalidade com a 1. A 4 mantém uma relação de verticalidade com a 3 e a 5 mantém uma relação de verticalidade com a 4. Depois nós vamos aprender isso, a representação gráfica de um período. Item 2, o vocábulo cada se classifica morfologicamente como pronome adjetivo indefinido. É verdade, só que não é neutro, porque é usado para pessoa, foi usado para pessoa. Neutro só é usado para coisa. Por exemplo, tudo, algo, isto, isso, aquilo, são pronomes neutros, que só podem ser usados para coisa. E exerce a mesma função sintática da palavra uma que precede o substantivo lente. Isso é verdade, ADN é ADN. Todo pronome adjetivo exerce função de ADN, todo artigo exerce função de ADN. 3. A relação existente entre a primeira oração e a terceira é de horizontalidade. E é verdade aqui, ó, horizontalidade. E se o segmento fosse escrito como não adianta querer que o outro tenha a mesma percepção que você, vírgula, porque cada pessoa possui uma lente diferente para enxergar a vida. A correção gramatical e as ideias originais seriam mantidas, é verdadeiro. Vocábulo mesmo poderia ser substituído por próprio. Não pode, porque mesmo é um adjetivo e próprio é um pronome demonstrativo. Mantendo a correção gramatical e as ideias originais. A ideia ali é de idêntico. 5. Se fosse incerta a conjunção coordenativa, portanto, imediatamente antes do advérbio de negação, não, a correção gramatical seria prejudicada. Não seria. Não seria. O sentido original também não. Queridos, questão de quarta-feira resolvida. Resolvida de forma precisa, de forma clara, de forma aprofundada, inclusive revisando os conteúdos. Espero que todos tenham entendido e gostado das explicações. Peço agora que nos acompanhem nas nossas redes sociais. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Por favor, curtam tudo que é nosso. Comentem, discutam as questões. Não se esqueçam de verificar os serviços que estão sendo oferecidos nas nossas redes sociais. Curso completo de língua portuguesa, começando do zero, 14 módulos. Lembrando que a cada semana será liberado um módulo. Eles estão sendo gravados. Os módulos não estão todos gravados. A cada semana vamos liberar um módulo às quartas. E os intensivões isolados. Censa, Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, Secretaria de Saúde Municipal de Manaus, Amazonas, TCE Amazonas. Eu havia anunciado também PCDF, PC Paraná, TJ Rio de Janeiro, PC Rio de Janeiro. Mas, devido à quantidade de gravações, eu estou ficando muito sobrecarregado. Então, eu vou iniciar com os nossos locais aqui, Censa e TCE Amazonas. Depois, oferecemos outros serviços. Qualquer dúvida, entrar em contato comigo por meio do meu telefone, mais uma vez, 92 Manaus 981659408. Ou então, por meio das nossas redes sociais também. Mais uma vez, agradeço a Deus por ter a oportunidade de transmitir os meus conhecimentos a vocês e a todos que me acompanham. Muito obrigado, um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo encontro.